ciência que nos permite estudar, catalogar e também definir as cores, o mais importante. Estou falando de colorimetria, no nosso caso automotivo. Muito prazer, eu sou Herbert Rocha, sou pintor na Volkswagen e vim aqui falar para você, meu amigo pintor, que deve imaginar a responsabilidade que é falar com outros profissionais sobre um assunto tão complexo quanto colorimetria. Existe uma diferença imensa entre você que está no laboratório e você que está na oficina. Então, eu vou tentar falar dos dois lados e tornar isso um pouco mais fácil para você ter um bom resultado no laboratório e melhor ainda na oficina, que é onde o cliente fica satisfeito. Se você é novo por aqui, se quiser se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Se tiver uma sugestão de vídeo ou um comentário a fazer, fica à vontade, é sempre bem-vindo. Vamos lá, na prática funciona da seguinte maneira: você pega uma tampa de gasolina, manda para casa de tinta, junto com a quantidade que você quer, ano do carro, modelo e, se possível, o código da tinta. Lá o colorista no laboratório bota aquele código no sistema e ali aparece uma fórmula que tem vários pigmentos. Ele faz uma pesagem extremamente precisa e aí ele faz a primeira chapinha de teste para poder comparar com a que você mandou, para ver se está legal ou se não está legal. Já ali o colorista já perde um absurdo de tempo, porque ele tem que dar pelo menos umas 3 demãos de tinta na chapa, secar ela e fazer um teste com o verniz para poder simular o mais próximo possível. Então, se você, pintor, puder falar um pouco da história do carro, ou seja, se tem as peças próximas, vizinhas, se elas já são repintura, se elas estão muito desgastadas, se elas ainda estão novas, se o carro é muito novo e tal, isso torna a vida do colorista mais fácil. O que vai tornar a vida do colorista mais fácil ainda é se você, pintor, entender o que precisa a mais ou a menos na tinta. Por quê? Talvez você está focado em pintar um carro só e o colorista está focado em fazer tinta para todo mundo na cidade. Às vezes a loja tem uma demanda muito grande, então ele vai fazer uma tinta Fiat, uma tinta Ford, uma tinta Volkswagen, enfim. Então, se você puder tornar a vida dele mais fácil, faça isso, porque é muito bem-vindo. E você, colorista, por outro lado também, se você puder conhecer um pouco a aplicação daquele pintor, você pode já falar com ele, pode até escrever na chapinha, 2 passadas, tantas demãos, e isso torna mais fácil o nosso trabalho. Caso você esteja interessado a mexer com corte, ou seja, com ajuste de cor, é muito interessante que você comece pelo lado talvez mais fácil. Não existe talvez um mais fácil, existe um mais simples. Colorimetria é assunto sério e pode interferir diretamente na qualidade do serviço. Se tiver tudo ficado muito bom e a cor ficar diferente, o cliente vai perceber e dificilmente ele vai aceitar um carro com uma cor diferente, então vai provocar um resserviço e a partir daí você já começa a ter um prejuízo na sua oficina, porque o resserviço ele causa uma série de fatores de incômodos e ruins, porque ninguém gosta de refazer. Mas enfim, quando você começar a querer mexer na tinta, o ideal é que você já tenha uma percepção das cores, que você saiba o que importa o que e o que pode fazer para aquela tinta ali melhorar, e se você vai ter que suspender, se vai ter que abaixar o alumínio. Então, as tintas lisas, elas têm algumas diferenças das tintas metálicas. As tintas metálicas, elas são chamadas de tintas de efeito. Ela tem uma diferença de frente e uma diferença de ângulo. Isso, se você estiver começando no ramo, é mais difícil para tu notar. Então, o ideal é que você comece, se você quiser, a fazer ajuste de cor, que você comece pelas tintas lisas. E é interessante que você entenda sobre o círculo cromático, porque ele te mostra que as cores, elas todas partem de uma para outra, como se fosse um arco-íris, um degradê de cores, que a luminosidade, a quantidade de luz que tem numa tinta, por exemplo, ela faz com que ela fique mais clara ou mais escura. Por isso até que tanto o branco quanto o preto, em algumas teorias, não são considerados cores. O branco é considerado uma extrema quantidade de luz e o preto considerado uma extrema falta de luz. No meio deles a gente tem o cinza. E o cinza, em vários casos, é considerado a sujeira da tinta. Se você vê que uma tinta está suja, nós indicamos retirar o cinza dela,
que limpa ela. Então, se você, meu amigo pintor, tem um interesse de mexer, de ajustar a sua tinta, é muito interessante que você já comece percebendo aonde está o erro. Isso pode acontecer em vários fatores. Se um fabricante de tinta, por exemplo, se ele manda uma fórmula, se a tinta foi feita pelo fabricante, por exemplo, digamos que eu falei isso em outro vídeo, que tem um azul esverdeado em um pigmento só, talvez uma outra marca crie um azul com um amarelo, porque azul com amarelo dá um azul esverdeado. Então isso pode causar o quê? 2 pigmentos em um certo tipo de marca e um pigmento em outra marca. Quando você for acertar essa tinta, você vai ter que direto ali acertar o azul ou o amarelo, se você estiver acertando os 2 pigmentos. Se você estiver acertando a tinta que tem um pigmento azul esverdeado, você vai ter que acertar esse pigmento já com 2 cores. Enfim, a colorimetria não é um assunto simples, fácil de se entender se você não tiver uma boa relação com cores, se você não entender que tem alguns tipos de alumínio que são mais grossos, mais densos que o outro. Outra coisa são os efeitos da tinta. A tinta pode ser lisa, ela pode ser metálica, ela pode ser perolizada e ela pode ser perolizada e metálica ao mesmo tempo. Então, para você começar, para você conseguir entender melhor o assunto, é bom que você tenha alguns pigmentos, né? Você pode conseguir isso diretamente com o teu fornecedor de tinta. Não compensa comprar muito, primeiro que é caro e segundo que seca, então você não vai ter uma demanda para poder acertar um monte de tinta e aquilo vai secar. Você pega os pigmentos principais, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, para você começar a fazer alguns ajustes de tinta. Faz sempre o teste com a chapinha. O ideal é que você tenha uma chapa com furo assim, para você colocar de frente da peça e conseguir perceber. Se você fizer assim, melhor ainda. Desse jeito, com uma luminosidade boa, respeita sempre a secagem da tinta nas demãos. Use o soprador térmico se puder. Se não, você vai lá no sol. Você pode também secar com o revólver, só com o ar direitinho, para você não ultrapassar, talvez a pressa, nesse caso é inimigo da perfeição. O ajuste de cores para um pintor fazer vai tornar ele mais próximo do corte seco. Gente, sem dúvida, o corte seco é um desafio para muitos pintores, porque ele vai facilitar demais a vida do pintor e vai preservar demais a qualidade do carro se a outra peça for original. Eu vou falar aqui para vocês como a gente consegue ajustar as cores, como que você consegue perceber as cores de ângulo, de frente, a suspensão do alumínio, a quantidade de alumínio, principalmente a quantidade de demão de tinta que você dá. Isso influencia diretamente na cor que você pretende, sendo ela lisa, sendo ela metálica, enfim. Você precisa entender bastante desse assunto. Eu espero que você nesse vídeo tenha aprendido bastante coisa, principalmente sobre a vida do colorista, a vida do pintor e como tornar isso bom para os dois lados. Eu vou estar explicando no vídeo de amanhã como fazer os primeiros ajustes com as cores mais simples, mais fáceis. Então você que quer aprender a fazer ajuste de cor, não perca os próximos vídeos. Você que quer aprender a ter uma tendência de variações, eu vou explicar o que são variações, porque que uma tinta pode ter tanta diferença, as coisas que influenciam diretamente nesses fatores, para que você consiga ter um desempenho melhor na tua oficina. A intenção é sempre ajudar. Deixa aqui no comentário, deixe seu like se você gostou do vídeo. Um abraço e até a próxima.